Olá, boa noite. Boa noite. Hoje é quinta-feira, dia 21 de maio e o Link Espírito Santo está começando. E você vai ver em destaque na nossa edição de hoje. 17 novas mortes são confirmadas por Covid-19 e o número de casos chega a quase 8.900 nas últimas 24 horas. Presidente Jair Bolsonaro promete liberar ajuda emergencial aos estados e governador Renato Casagrande cobra a organização central no combate à pandemia. O Ministério da Saúde e entidades médicas não chegam a acordo sobre o uso da cloroquina em quadros leves do novo coronavírus. Espírito Santo fica em primeiro lugar no ranking de transparência com gastos durante a pandemia. E a polícia prende na Serra homem acusado de sequestro que era procurado pela Interpol. E tem ainda as notícias de outras regiões do estado nesta quinta-feira. A partir de agora, no Link Espírito Santo. Bom, a gente abre o link desta quinta-feira, atualizando os números do novo coronavírus aqui no estado. Nas últimas 24 horas foram confirmadas mais de 8.800 casos da doença. 17 mortes foram registradas. O Álvaro Guareschi está aqui no estúdio para trazer um panorama mais detalhado sobre os dados de hoje para a gente. Álvaro, boa noite. E Fabiano, boa noite. Boa noite, Adriana. Álvaro. Boa noite, pessoal de casa. Vamos dar uma olhada primeiro na confirmação de novos casos. Vamos Olha lá. só, ontem eram 8.495, hoje 8.878. Total de 383 casos confirmados nas últimas 24 horas. Mas eu quero retornar para o resultado do dia de ontem. Nós não pudemos dar aqui no link por conta do horário em que eles foram divulgados. Ontem nós batemos um recorde. Olha só, temos aí? Ontem foram 802 confirmações em 24 horas, né? Mais que o dobro do que foi registrado de ontem para hoje. E essa escalada no número de casos a gente tem acompanhado aqui dia a dia. Então, ontem esse número impressionante de 802 casos confirmados em 24 horas. Vamos continuar então para o gráfico. Esse aqui é o gráfico de hoje do painel coronavírus. Vila Velha aparece na frente como o município que tem mais casos confirmados, seguido de Vitória, Serra, Cariacica, Viana, Colatina e Marataízes. O bairro que ainda concentra um maior número de casos continua sendo Jardim Camburi, seguido de Praia da Costa, Itapuã e Jardim da Penha. Álvaro, eu estou enxergando, eu já falei que eu tenho um probleminha de visão, então eu estou tentando enxergar de longe. Mas me corrija se eu estiver errada. Vila Velha aparece ali com 1.495 casos. 1.685, Adriana. 1.685 casos. E Vitória, 1.666. 1.664. 64. Exatamente. Serra, 1.646. Esses dias a gente viu aqui que Serra, Vitória e Vila Velha se movimentaram, né? Ontem a Serra tinha ultrapassado, a Vitória aparecia na frente de Vila Velha. E agora Vitória voltou para a segunda posição e anteontem a Serra estava na frente de Vitória, mas Vitória ultrapassou a Serra. E a gente observa que estão bem próximos mesmo. A quantidade de casos está bem perto um do outro, um do município do outro. Exatamente. Como eu disse aí, tudo na casa de 1.600 casos. Isso. Vamos continuar então, explorando um pouco mais? Só nesse gráfico aqui eu quero só mostrar no pico aqui de contaminações foi no dia 11 de maio até agora, né? Como eu lembro, esses números vão sendo atualizados retroativo, porque lá no LACEN ainda tem exames sendo investigados. Foi no dia 11 de maio, 478 casos, só no dia 11 de maio. Vamos continuar? Então, vou voltar de terça para quarta, né? Os dados aqui foram 21 mortes e hoje, de ontem para hoje, no caso, 17 mortes. Desde o início da pandemia, 363 mortes por conta da Covid-19. Vamos dar uma olhada no painel? Essas mortes estão se concentrando então entre Serra, Vitória, Vila Velha, Cariacica. Olha só, Serra 95 óbitos, Vitória 68, Vila Velha 58, Cariacica 55, depois Viana com 9, Marataízes 8 e Aracruz. E agora aqui nos bairros o número também está chamando a atenção. Jardim Camburi vinha estabilizado em 10 mortes, mas mais uma morte aconteceu em Jardim Camburi. E agora olha só, aparecem aqui bairro das Laranjeiras com 8 mortes, Feu Rosa na Serra com 7 mortes e Vila Nova de Colares com 7 mortes. Não sei se vocês se recordam, há alguns dias, Fundão, com 5 mortes, aparecia logo depois de Jardim Camburi, que tinha 10 óbitos. Olha só como a gente vê 3 bairros da Serra
despontando aí com o número de mortes, né? Sim. Vamos continuar? Esse aqui é o novo painel de isolamento social que passou a ser divulgado hoje pelo governo do estado. Esse aqui é o painel acumulado aqui no estado e a gente vê que desde o dia 13 de abril até ontem, lembrando que os dados são divulgados sempre até o dia anterior, o município que mais respeitou o isolamento social foi Águia Branca, com 69,90% de média de isolamento social, seguido de Pancas e Alto Rio Novo. E agora os municípios que menos respeitaram o isolamento social, vou pedir para o gráfico avançar. Bom Jesus do Norte, 41,74% de média acumulada, seguido de Colatina e Cachoeira de Itapemirim. Esses números são acumulados, como eu disse, desde o dia 13 de abril. O de hoje, para a gente olhar, vamos avançar, por favor. Olha só, no Espírito Santo, então hoje o isolamento sem ser acumulado é de 47,33%, o município que aparece é Águia Branca, com 69,70%, mais diferente do acumulado, o município que pior respeitou o isolamento social foi Cachoeiro de Itapemirim, olha só, 39,83%, e eu esqueci de destacar no gráfico anterior, aparece agora que o ideal é 70% de isolamento. A gente dizia sempre dos 55%, mas o governo do estado adotou 70% como o ideal. Na Grande Vitória, o município que tem mais respeitado é Fundão, 55,34% hoje, e Cariacica é o que menos respeitou, 43,72%. Vamos dar uma olhada agora nos leitos de hospitais, como é que está aqui no estado? Então, UTIs, esse é o painel geral, né? UTI 69,72% de ocupação, lembrando que o estado coloca aí 80% como sendo o número que deve se evitar atingir. Enfermaria, 49,02%, total de leitos ocupados aqui no estado, 59,33%. Vou avançar rapidamente para a região metropolitana para a gente fazer uma comparação. Reduziu aqui a taxa de ocupação muito por conta dos novos leitos que o governo entregou, né? Então a gente lembra que já tinha ultrapassado a marca de 80%. Hoje, 76,20% das UTIs estão ocupadas aqui na região metropolitana, enfermaria 51,98%, total de 63,7% dos leitos ocupados aqui na Grande Vitória. Esses são os números do coronavírus hoje aqui no Espírito Santo. Obrigado, Obrigada, Álvaro. Álvaro. Até amanhã. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. O uso da cloroquina para quadros leves da Covid-19 já está no novo protocolo divulgado nesta semana pelo Ministério da Saúde. Mas essa recomendação acabou gerando uma grande polêmica envolvendo o governo e as entidades médicas. Mas em um ponto, todos concordam: a cloroquina não deve ser usada sem prescrição. De acordo com o documento divulgado pelo Ministério da Saúde, cabe ao médico a decisão de prescrever ou não a cloroquina e a hidroxicloroquina. Os medicamentos passaram a ser recomendados pela pasta para tratamento dos casos leves da Covid-19, que não precisam de internação. Antes, o uso era recomendado apenas para pacientes graves. Essa médica pneumologista explica que a cloroquina atua no controle da infecção no organismo. Eles vão atuar naquela reação inflamatória que o vírus da Covid-19 vai provocar no seu organismo. Então, a pessoa, quando ela tem vários tipos de reações. Pode ser uma reação inflamatória leve, como pode ser uma reação inflamatória grave. Atinge o seu pulmão, atinge suas vias aéreas superiores, faz a pessoa perder o olfato, perder o paladar. E o pior de tudo, que ela faz essa pneumonia viral. Mas é uma pneumonia praticamente com características como se fosse autoimune, é você contra você mesmo. Então, a agressão é muito grande. A forma da cloroquina e da hidroxicloroquina é fazer o quê? Evitar que essa proliferação, essa manifestação inflamatória grave e aguda se manifeste e venha te lesar suas estruturas. Para ter acesso ao medicamento, é necessário assinar um termo de consentimento. Nele, o paciente é informado que não existe a garantia de eficácia contra a Covid-19. Também há informações sobre os efeitos colaterais que a droga pode causar, como a redução dos glóbulos brancos, problemas no fígado, coração e alterações na visão.
A cloroquina é muito usada há muitos anos para malária, né? E assim, a gente sabe que todo remédio, qualquer medicação tem efeito colateral. Algumas pessoas vão ter reações urticárias, né? Outras pessoas podem ter alterações cardíacas, principalmente a bradicardia, né? Algumas outras pessoas podem ter algumas reações renais, né? Então, assim, o critério de uso é importante que o médico esteja presente. Não é uma medicação que deve ser ida assim, correr na farmácia e fazer uso, tipo, eu não tenho nada, você não tem nada, vão tomar cloroquina para a gente não ter. Não é isso, não é uma medida de prevenção, ela é uma medida de tratamento da fase leve para moderada, né, que já está sendo agora indicada pelo Ministério da Saúde. Essa que é a conduta, não é para a pessoa sair correndo e comprando remédio, que às vezes a pessoa confunde prevenção com tratamento, não é a questão aqui. A Organização Mundial da Saúde reafirmou nesta quarta-feira que existem vários estudos que alertam sobre os efeitos colaterais do uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Mas Mike Ryan, diretor da organização, afirmou que cabe a cada país avaliar o uso da droga. Além dos efeitos colaterais, a OMS diz que não há comprovação científica de que a cloroquina seja capaz de curar a Covid-19. Estudos internacionais não encontraram a eficácia do remédio no combate à doença. A Sociedade Brasileira de Infectologia não recomenda o uso. Algumas sociedades, tanto de infecto e de pneumologia, foram um pouco contra, porque ainda não tem exames, assim, nem nenhum tipo de ensaio clínico, né, estudos confirmando essa eficácia. Na questão da pandemia, muitas das vezes você não consegue fazer estudos, porque a situação é tão grave que você não vai ter tempo para fazer um rastreamento, né? Então, muitas das vezes é até necessário utilizar uma medicação para você ver se essa medicação realmente vai ter eficácia ou não, evitando assim essa quantidade enorme de pessoas indo para a UTI. O Ministério da Saúde afirmou que apenas pacientes com receita poderão adquirir os medicamentos. Hoje já existe a determinação de que essas medicações não sejam vendidas no âmbito das farmácias no território nacional sem a receita médica. Então não há possibilidade, isso seria um ato ilegal de você adquirir esses medicamentos sem a receita, e nós esperamos que para adquirir a receita todos os pacientes tenham passado por uma unidade de saúde, pelo exame físico, pela anamnese, que tenham sido submetidos aos testes sorológicos que são recomendados. Um levantamento da ONG Transparência Internacional mostrou que o Espírito Santo é o estado que mais divulga dados em relação aos gastos e contratações emergenciais por causa da Covid-19. Quem tem os detalhes pra gente é o Rodrigo Schroeder. É isso mesmo, Adriana, Fabiana, a todos de casa, para falar sobre esse assunto aqui comigo, o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. Secretário, explica para a gente o que esse ranking levou em consideração para criar esse índice. Perfeito. A Transparência Internacional é uma entidade presente em 110 países e faz parte do escopo dessa comparação as melhores práticas globais hoje capazes de permitir que os estados façam as melhores aquisições, que tenham transparência nesse processo e que permitam à sociedade civil, aos órgãos de controle acompanharem. Quais critérios foram usados para avaliar as cidades e os estados? Perfeito. Foram mais de 30 critérios, né? Os principais deles envolvem se as compras emergenciais estão sendo divulgadas, né? E para isso o Estado montou o portal de compras emergenciais, o coronavírus.es.gov.br, que tem uma aba de transparência, né? Então o Espírito Santo hoje ele é líder, porque nesses 32 pontos ele conseguiu atingir quase 100% de todas as notas, né? E com isso ser transparente, permitir a fiscalização social e do controle interno e controle externo, e além disso, existem espaços de diálogo com a sociedade, né? Existem conselhos que discutem a forma como as compras são feitas e são itens que também pontuaram na análise da Transparência Internacional. Secretário, com essa pontuação de 97,4, o Espírito Santo ficou à frente de diversos estados. O que levou a gente a ficar em primeiro lugar? Exato, foi um longo trabalho, né, com a equipe da Secretaria de Controle e Transparência, mas também com os outros órgãos, de forma que o Estado pudesse ter toda a disponibilização de documentos para que qualquer pessoa, em tempo real, consiga saber as compras que estão sendo realizadas pelo Estado, com o download dos documentos, sabendo o valor, sabendo quantidade, podendo filtrar, editar e compartilhar, né? O guia de matriz de risco e as boas práticas do Espírito Santo, elas também são compartilháveis. Existe toda uma maturidade na forma como se divulgam os dados, porque uma coisa é você dizer que os dados estão lá, outra coisa é os dados estarem
estarem acessíveis para qualquer pessoa, inclusive para o público leigo, né? E a atualização diária desses dados. Então é um conjunto de informações, como eu disse, boas práticas em transparência, que permitem que o Estado hoje ele seja referência, que ele possa replicar isso para outros estados, mas que o principal objetivo é esse, que o Estado possa contribuir para que a pandemia seja logo superada, inclusive as causas econômicas, ou seja, reabertura. Além da divulgação das informações sobre compras, o portal Covid-19 também traz as informações sobre a doença, né? Sobre a Covid-19. Isso também foi levado em conta? E todas essas informações das compras públicas, elas se juntam às informações da pandemia, né? E aí é uma outra premiação que o Estado recebeu. Há 3 semanas o Estado é o primeiro do Brasil no ranking de uma outra entidade global, que é a Open Knowledge Brasil, uma entidade, uma rede pelo conhecimento, presente também em vários países, e esses dados da pandemia, já não são os dados das compras, né? São dados de saúde, são painel Covid, que é o painel que está disponível também no site do coronavírus, e ele mostra a distribuição geográfica dos casos, ele mostra por região a quantidade de leitos utilizados e dos leitos disponíveis para o Covid, o Estado mostra a distribuição por idade, a distribuição da doença por comorbidades, por outras doenças, né? E disponibiliza todos esses e outros dados no formato de dados abertos. Para que isso? Porque essa metodologia de divulgação entende-se hoje mundialmente que dados abertos, que compartilhamento de informações sobre a doença ajuda a salvar vidas. Eu estou falando que a mídia, o cidadão, né, a sociedade científica, a academia, os médicos, eles podem fazer uso dessas informações e no caso do Espírito Santo eles fazem, né, para num diálogo com o governo, fazer previsão de cenários, verificar uma forma de melhorar o atendimento do Estado nesse momento. Então são dados abertos que ajudam a salvar vidas e permitem o acompanhamento social. Secretário, como é que a divulgação desses dados também serve para o Estado se resguardar? A gente vê, né, algumas empresas e estados sendo investigadas por autoridades pelo abuso, né, na hora da compra de equipamentos. Perfeito, é importante para o Estado, porque à medida em que as pessoas podem acompanhar e podem denunciar eventuais irregularidades, é uma garantia a mais para o Estado de que as pessoas podem ter acesso e ajudar. O papel do cidadão é importante. Uma compra emergencial, ela não é irregular, ela é autorizada pela lei, para que o Estado, em vez de dar uma resposta em 1 mês na compra de um equipamento importante, ele dê essa resposta em 3 dias, em 5 dias. Mas é importante lembrar, uma compra emergencial não precisa ser uma compra sem controle, pelo contrário. E à medida em que você evolui em transparência, esse é o exemplo que a gente tem das grandes nações do mundo, as nações mais transparentes do mundo são, coincidentemente ou não, as menos corruptas. São nações que conseguem entregar para o cidadão uma vida melhor, né? Serviços públicos mais eficientes, e esse é o caminho do Estado à medida em que acumula hoje 2 primeiros lugares nos principais rankings de transparência que a gente tem. Secretário, nesse momento, transparência é sinônimo de qualidade do serviço público? Exato, sempre falávamos que transparência ajuda a combater a corrupção. Hoje é ainda mais, transparência ajuda a salvar vidas. E isso é importante para que quanto antes nós tenhamos a reabertura da atividade econômica com mais pessoas que não tenham sido acometidas pela doença. É isso mesmo, eu conversei com o secretário de Controle e Transparência, Edmar Camata. Adriana Fabiano, eu volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rodrigo. A seguir aqui no link, governador Renato Casagrande cobra de Jair Bolsonaro organização central para combater a crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. E você vai ver ainda, leitos de UTI do Hospital Silvio Havidos estão perto da capacidade máxima em Colatina. O governador Renato Casagrande e outros governadores participaram hoje de uma reunião por videoconferência com o presidente Jair Bolsonaro e os presidentes do Senado e da Câmara. Bolsonaro se comprometeu a aprovar o projeto de socorro emergencial aos estados. Em troca, pediu apoio a um veto importante para equilibrar as contas públicas. Durante a reunião, o presidente Jair Bolsonaro prometeu aos governadores aprovar o projeto de socorro emergencial aos estados e municípios no valor de 60 bilhões de reais. Temos que trabalhar em conjunto
a sanção de um projeto que é uma continuidade de outras leis de há pouco aprovadas, de um auxílio, um socorro aos senhores governadores de aproximadamente 60 bilhões de reais, também extensivo a prefeitos. Em contrapartida, Bolsonaro pediu que os governadores apoiem os vetos que ele propôs ao projeto. Bolsonaro quer, por exemplo, impedir que os servidores tenham reajuste salarial até o final de 2021 por conta da pandemia. Ao longo dessas últimas semanas, foi discutido, foi conversado, o que o servidor poderia colaborar nesse momento crítico que a nação se encontra. Tiveram mais variadas propostas, como, por exemplo, uma redução de 25% dos salários. Em comum acordo com os poderes, nós chegamos à conclusão de que, congelando a remuneração, os proventos também dos servidores até o final do ano que vem, esse peso seria menor, mas de extrema importância para todos nós. É bom para o servidor, porque o remédio é o menos amargo, mas é de extrema importância para todos os 210 milhões de habitantes. Os governadores sinalizaram positivamente e pediram ao presidente que a ajuda seja liberada ainda neste mês. O governador Renato Casagrande ressaltou a queda nas receitas dos estados. O mês de abril passado já foi um mês em que todos nós sentimos uma redução da receita, quando comparado com abril de 2019. Aqui no estado do Espírito Santo já foi quase 10% de redução de receita. O mês de maio será um mês em que nós reduziremos entre 25% e 30% da receita, comparado com o mês de maio de 2019. Então, isso mostra a importância dessa parceria, desse projeto, desse repasse de recursos mais rápido que o presidente, que o governo federal puder fazer, para que a gente possa manter aqui os compromissos em dia, para que a gente possa também fazer frente a essa pandemia. Essa crise que a gente está vivendo, que é uma crise de médio e de longo prazo. Casagrande também falou que a crise não é só financeira e elogiou ações do governo federal de ajuda à população mais carente. Os governos centrais, como o governo do Brasil, está fazendo, tomando medidas de enfrentamento a essa crise mundial, com auxílio emergencial, com crédito. Então, isso tudo é muito importante que o governo central possa fazer, porque a crise é mundial, nós não temos nos estados e nos municípios um poder forte para poder fazer esse enfrentamento sozinho, e essa colaboração do governo central é fundamental. Então, vivemos uma crise econômica, vivemos uma crise social, porque toda crise atinge especialmente as pessoas mais pobres. Então, assim, é bom que a gente compreenda que a gente tem que ter, numa crise como essa, duas prioridades claras. A primeira prioridade é salvar vidas. Esse é o nosso objetivo central, tenho certeza que é de todo mundo. E a segunda prioridade, ou a outra prioridade, é a prioridade da gente estar protegendo as pessoas mais vulneráveis. Mas cobrou uma organização central para combater os efeitos da pandemia e ressaltou os prejuízos de uma crise política neste momento. E o que nós, de fato, não precisamos é crise política. A gente já está vivendo 3 crises, nós não precisamos de uma crise política, por isso que eu saúdo o presidente da República por ter tomado a iniciativa de nos convidar, junto com o presidente do Senado, junto com o presidente da Câmara, para que a gente pudesse estar dialogando e participando desse ato de sanção desse projeto de lei, que é uma demonstração do enfrentamento a essa crise. E eu tenho sempre colocado da importância dessa coordenação nacional, dessa coordenação central, do presidente da República estar liderando esse movimento. E quero deixar, então, uma sugestão ao presidente da República, que ele, junto com o Senado, junto com a Câmara, junto com o Supremo Tribunal Federal, com uma representação dos governadores, com a representação dos prefeitos, a gente possa ter uma coordenação central, porque a gente vai viver ainda um tempo significativo de crise. Bom, em Colatina, os leitos de UTI do Hospital Silvio Avidos já estão quase atingindo a capacidade máxima de ocupação. Quem tem as informações pra gente é o Altemar Collen. Boa noite para você, Altemar.
Olá, boa noite, Adriana, boa noite, Fabiano, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Link Espírito Santo. É isso mesmo, hein? A gente começa falando da situação de leitos de UTI aqui em Colatina. Com a capacidade do Hospital Silvio Avidos quase no limite, o governo do estado cogita a construção de um hospital de campanha aqui na cidade, já que os números confirmados de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus não para de crescer. Agora já são quase 150. São 145 casos confirmados, 127 se concentram na área urbana, 10 na rural e 8 ainda em zona desconhecida. O lado sul de Colatina concentra 57% dos casos da área urbana, com destaque para o centro, que atingiu a marca de 18 pessoas com a Covid-19, quase 2 vezes o número do segundo bairro com mais infectados. Com a capacidade de leitos do Hospital Estadual Silvio Avidos, referência no tratamento da doença aqui na região, praticamente esgotada, Colatina poderá receber em pouco tempo um hospital de campanha para tratar de pacientes contaminados pelo novo coronavírus. No próprio Silvio Avidos, em uma área externa, já foi feita uma estrutura que comporta 14 leitos de UTI. A Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo entrou em contato com a administração municipal para que as autoridades possam indicar locais no município onde tenha espaço para ser construído. À medida em que outras estratégias que estão sendo implementadas, como por exemplo, a expansão de leitos nas redes próprias não ser mais suficiente, os hospitais de campanha passam a ser uma estratégia bem possível. A região noroeste é a que tem uma situação mais complicada de leitos, por isso a possibilidade do governo estadual construir em Colatina essa unidade. O governador do estado, Renato Casagrande, não descartou a possibilidade de uma estrutura definitiva no município, no lugar de uma instalação provisória, e em seu pronunciamento de ontem, mais uma vez frisou que só com o comprometimento dos capixabas, medidas mais severas serão descartadas. O hospital de campanha não está fora do nosso projeto, nós já dissemos isso. Só que o hospital de campanha, na hora que a gente constrói um hospital de campanha, a gente constrói uma estrutura que não é como uma estrutura permanente, em termos de atendimento ao paciente. O hospital de campanha, ele é mais precário em termos de atendimento, e ele é caro, né, para a gente construir e a gente colocar em funcionamento, mas não está fora de cogitação. Além dele não ser uma estrutura confortável e em termos de atendimento, de qualidade e com dignidade às pessoas, ele também exige que a gente contrate profissionais de saúde. E não é fácil contratar profissionais de saúde. Também ele exige que a gente compre equipamentos. Também não está fácil comprar equipamentos. Então, eu compreendo, assim, a preocupação política, porque todo mundo fala em hospital de campanha, hospital de campanha, hospital de campanha. Então, fica meio que uma fissura, né, em termos de hospital de campanha, que não está fora do nosso projeto. Quero reafirmar isso. Mas, enquanto nós tivermos hospitais públicos ampliando como nós estamos ampliando, quando a gente puder ampliar as parcerias com os hospitais filantrópicos, né, que a gente está fazendo, enquanto a gente tiver leitos particulares que a gente possa negociar e comprar, é muito mais barato, é muito mais digno para as pessoas que vão ser atendidas. A gente já tem as equipes de saúde trabalhando nesses hospitais, já temos equipamento nesses hospitais. Se chegar a ocupação de leitos de 91%, a gente vai fechar boa parte do estado, literalmente fechar, tá certo? Então, é preciso compreender que a nossa vulnerabilidade é o número de leitos, tá certo? Sabendo, repito, né, essa frase que eu estou dizendo, o número de leitos salva vidas, mas não salva todas. Isolamento e distanciamento salva todas as vidas. Então, é bom que a gente saiba que a doença é exponencial. Assim, a gente só vai ter o pico da doença se a gente deixar as coisas descontroladas, tá certo? Assim, e a gente tiver que fazer um isolamento social rigoroso, né, para a gente poder reduzir, mas correndo o risco de depois voltar numa outra onda, como corre hoje riscos países que tiveram que adotar essa modelagem, porque não estavam preparados com leitos de UTI, com o sistema público de saúde.
Bom, e a gente mostrou ontem aqui que Baixo Guandu, município bem perto aqui de Colatina, fica a cerca de 50 quilômetros de distância, foi reclassificado para o risco moderado de propagação da pandemia, de acordo com a avaliação do governo estadual. E o prefeito de lá, Neto Barros, adota medidas para evitar a proliferação da doença, mas um lockdown não está descartado. E ele gravou um vídeo falando dessa situação. Confira. O lockdown é uma medida extrema que nós não gostaríamos de adotar. Estamos muito preocupados com o alassamento da doença em todo o Brasil, que já leva o número de mortes a mais de 1.000 a cada 24 horas. É uma realidade que nós não queremos para a nossa comunidade. A Prefeitura se reuniu com a CDL e a Secretaria Municipal de Saúde para traçarmos metas claras para que os comerciantes, os lojistas possam contribuir mais ainda com a nossa comunidade, freando as contaminações dessa doença. Se nós conseguirmos conscientizar as pessoas que menosprezar a doença aumenta a contaminação e está levando à superlotação dos hospitais, o que vai acarretar mais mortes, e é o que nós não queremos, a gente vai conseguir vencer essa doença. Se as pessoas se organizarem, o lockdown não será necessário. Estaremos acompanhando essa situação aqui no município vizinho de Baixo Guandu e trazendo os detalhes aqui para o nosso telespectador. Lembrando que o lockdown, inclusive, já começa a ser cogitado também pelo governo estadual, caso essa demanda de pessoas contaminadas pelo novo coronavírus não pare de crescer e automaticamente aí ocupando os leitos de UTIs dos hospitais capixabas. Cada um deve fazer a sua parte, tomando e colocando em prática todas as medidas necessárias para evitar a contaminação. Essas são as informações hoje aqui de Colatina e região. Voltamos à Vitória com vocês no estúdio. Obrigado, Altemar. A Prefeitura de Linhares, em parceria com a Caixa Econômica Federal, tomou uma decisão para acabar com as filas no entorno das agências da Caixa. Isso lá em Linhares, né? Quem tem as informações para a gente é o Marcelo Fiorotti, direto da nossa redação no norte do estado. Boa noite para você, Marcelo. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana. Boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo. Agora, as pessoas que precisam de atendimento para receber o auxílio emergencial vão receber senhas e aguardar em ginásios e escolas próximos à agência da Caixa Econômica. O auxílio emergencial tem gerado grandes aglomerações. O desespero de quem precisa do benefício resulta em grandes filas formadas nas portas das agências bancárias, justo no momento em que é necessário evitar aglomerações. E aqui em Linhares, a Prefeitura adotou uma medida para resolver este problema. A Praça do Conceição e a Escola Bartovino Costa são locais estratégicos, próximos às agências, para que a gente possa tirar aquelas pessoas que estavam nas filas, que não havia como respeitar o isolamento social, elas próprias se colocavam em risco e traziam risco também para a população. Hoje, com esses dois locais, a gente dá um conforto para essas pessoas que estão precisando tanto, tiram a possibilidade de uma transmissão do vírus mais espontânea e dá conforto às pessoas também que vão procurar o comércio. Não vai ter que encontrar aquela fila imensa, tanto aqui quanto lá no Conceição. E a medida parece ter surtido efeito. Nessa agência, por exemplo, as filas extensas e a aglomeração de pessoas que se formavam por conta do auxílio emergencial agora não existem mais. Agora, as pessoas são atendidas por senhas distribuídas nos locais estratégicos que ficam próximos às agências de Linhares. Os portões dos locais, dos ginásios do Conceição e da Escola do Bartovino Costa são abertos às 6 horas. Há uma senha sequencial, à medida que as pessoas cheguem, elas vão recebendo a senha e a partir das 6 horas elas são acomodadas nos locais, nas cadeiras, nas carteiras, para a partir das 8 horas, que é o horário de atendimento bancário, começa a ser gerado um código e essas pessoas, a partir da geração desse código pelos funcionários da Caixa Econômica, elas podem se dirigir ao atendimento eletrônico, aos caixas eletrônicos, às lotéricas ou à própria agência da Caixa para sacar o seu benefício.
Para o secretário, esses 2 locais devem resolver a situação, já que em outras agências do município a demanda acaba sendo menor. A maioria desses auxílios são pagos pela Caixa Econômica, né? Acredito que cerca de 80% desses auxílios seja pago pela Caixa. E a aglomeração maior se dava na Caixa Econômica. Então os outros bancos devem ter também algum tipo de pagamento, mas que não geram essa fila tão grande como a Caixa gerava antes. Então eu acho que está tudo normalizado também nos outros bancos. Agora vamos a um rápido giro com outras informações da nossa região. Por causa da pandemia do novo coronavírus, a Prefeitura de Linhares alterou as datas de vencimento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. A guia de pagamento da cota única do imposto já está disponível online. A cota única terá vencimento em 7 de julho, com abatimento de 10%. Os carnês também trazem a possibilidade de pagamento em 6 parcelas, com vencimentos das demais parcelas em agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Mais de 5.000 mudas de limão foram entregues a produtores rurais de Linhares pela Secretaria de Agricultura. As mudas foram entregues aos produtores do Polo BR-101 Sul, um dos 5 polos do Programa Municipal de Fruticultura implantado no ano passado no município. Ao todo, 5.500 mudas foram entregues a 15 produtores das localidades de Baixo Quartel, Assentamento Rio Quartel e Desengano. Além das mudas de limão, todos os produtores recebem acompanhamento e instruções técnicas sobre o plantio e os tratos da lavoura. Educadores da Rede Básica de Ensino de Linhares irão passar por cursos pedagógicos com recursos tecnológicos digitais. As formações já começaram e englobam uma série de temas relacionados à rotina dos profissionais responsáveis pelos mais de 26.000 estudantes matriculados na Rede Básica de Ensino. Ferramentas como plataformas do Google Meet, Zoom, Facebook, Instagram e WhatsApp estão sendo utilizadas para formações e a transmissão de conhecimentos com vídeos, lives e grupos. Ok, essas foram as informações aqui de Linhares. Eu volto com vocês no estúdio. Fabiano, Adriana, ótima noite. Obrigada, Marcelo. Boa noite para você também. A seguir aqui no link, homem procurado pela Interpol é preso pela Polícia Militar na Serra. E ainda o aumento dos casos do novo coronavírus em São Mateus e em Cachoeiro de Itapemirim. A Polícia Militar prendeu na Serra um homem que era procurado pela Interpol. William Eric Garcia de Oliveira Novaes é suspeito de vários crimes, entre eles sequestro. A prisão foi possível graças a denúncias anônimas e ao trabalho do setor de inteligência da Polícia Militar. William Eric Garcia de Oliveira Novaes, de 28 anos, é natural da cidade de Varginha, em Minas Gerais, e foi preso quando chegava em casa no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. Essas informações chegaram, a partir daí isso motivou uma vigilância e algumas diligências e levantamentos no local indicado, essa denúncia, foi no bairro Jardim Limoeiro, certo? E a partir dessas diligências, a partir dessa vigilância feita no local indicado da denúncia, foi possível realizar a prisão desse indivíduo. A polícia não soube precisar há quanto tempo William estava morando no Espírito Santo. Nós não temos essa informação, né, de quanto tempo ele veio para cá, ele não nos passou essa informação, foi bem resistente com relação a isso, mas acreditamos que já a longa data, mesmo porque ele inclusive já estava trabalhando, né, então ele foi preso inclusive nas proximidades do local de trabalho, durante a vigilância da equipe, então já de longa data que ele estaria aqui. Qual era o emprego dele? Ele era motorista de caminhão. Durante as diligências, a Polícia Militar descobriu que o William figura na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional, desde 2013, pelos crimes de roubo, sequestro e formação de quadrilha. Essa informação ela veio fruto das diligências e dos levantamentos realizados, né? Então, a partir de buscadores, através do nome do indivíduo, através das informações passadas pela população, nós conseguimos chegar a essa confirmação de que realmente, inclusive vinculado em
em sites de notícias o nome desse indivíduo e ele como sendo procurado pela Interpol. A polícia conta com a participação da população para chegar a autores de outros crimes. Convoco a população para colaborar com o trabalho da Polícia Militar, principalmente, né, nos bairros onde as pessoas moram, que elas possuem informações sobre a prática de criminosos, sobre a ação de criminosos naquela região, que elas possam colaborar com a Polícia Militar, que nós realmente estaremos extirpando esses criminosos da região. Em São Mateus, 15 novos casos da Covid-19 foram confirmados em menos de 24 horas. Nós vamos direto até lá saber mais informações com a Nariane Lopes. Boa noite para você, Nariane. Boa noite, Fabiano e Adriana. Infelizmente é verdade. Agora já são 131 os pacientes que testaram positivo para a doença no município. Nesta quarta-feira, a comunicação dos dados apresentou problemas em várias partes do país, inclusive atrasando a apresentação das informações no Espírito Santo, por meio do painel Covid-19 e também em São Mateus. O município tem agora 647 notificações de suspeitas de coronavírus, das quais 216 foram descartados, 186 estão em investigação e 131 testaram positivo para a doença. Dos casos positivos, 65 foram curados e há 2 óbitos. Guriri é o bairro que mais apresenta casos confirmados de coronavírus. E nesta quarta, o número de infectados subiu para 35. O balneário, apesar de manter bares e restaurantes fechados para atendimento ao público e funcionar apenas com o serviço de entrega, tem subido diariamente o número de pessoas contaminadas. As águas mornas de Guriri atraem muitos turistas durante o ano inteiro, de várias partes do país. Mas o banho de mar vai ter que esperar mais um pouquinho. A pandemia afetou diretamente a economia local, que sobrevive do turismo. Dos novos casos confirmados, 9 são mulheres entre 14 e 81 anos e 6 são homens com idade entre 17 e 83 anos. Vamos falar agora de agricultura. A pandemia tem interferido diretamente no setor que mais movimenta a economia na região. O Sindicato Rural de São Mateus, durante toda a semana, tem feito visitas aos proprietários rurais. A principal preocupação é levar informação a patrões e empregados sobre medidas que podem prevenir a propagação do novo coronavírus. Produtores rurais tiveram que adotar normas para dar mais segurança a quem trabalha no campo. Nós estamos aqui no sítio Aroeira, zona rural de São Mateus. Vamos conhecer a propriedade do senhor Alessandro. Ele tem cerca de 20 funcionários. Vamos saber também como ele está lidando com a pandemia, para que os funcionários trabalhem com segurança. Esta propriedade produz hortaliças e verduras que são comercializadas na região. Aqui, antes de qualquer atividade, os trabalhadores são orientados sobre os cuidados com a saúde, os perigos de contágio e a importância do uso da máscara. Nós estamos trabalhando aqui com o pessoal, né? O pessoal está protegido. Os nossos entregadores aqui, quando saem fazer as entregas, já andam com álcool gel no carro, né? Usam máscara, né? A orientação que nós passamos para o pessoal também tá sempre, né, passando o álcool na mão para poder evitar qualquer tipo de contágio. E isso, né, vai dar consciência também do pessoal, né, para estar tomando as medidas, né, para poder estar evitando esse contágio aí. O pessoal aqui, a área é muito grande, né? E já assim, o pessoal não trabalha aglomerado, né? Cada funcionário aqui geralmente tem uma função. Quando na área de colheita, a área é grande, dá para dividir bem o pessoal na área. Então, assim, com relação à aglomeração, acho que desde antes já não tinha muito, porque a área é bem grande e nós não temos esse tipo de problema de aglomeração.
O Sindicato Rural de São Mateus tem visitado propriedades em todo o município com o objetivo de fazer contato direto com cada produtor rural sobre a necessidade de manter o rigor no cumprimento das normas sanitárias, na produção dos alimentos e no atendimento ao trabalhador. Na medida do possível, nós estamos visitando as propriedades junto da Secretaria de Agricultura para tentar dar uma explicação aos produtores, né, de como agir diante da pandemia, para tentar evitar o contágio entre os funcionários e disseminar a doença. Quem cuida mais dos seus funcionários e tem mais cuidado evita de o funcionário ficar em casa doente e assim pode produzir mais. Inclusive, o Brasil agora conseguiu atingir, as exportações subiram 2,4% comparado ao ano passado. Então quer dizer que o produtor rural não parou de produzir, não parou desde o início da pandemia, ele continua produzindo para tentar minimizar os problemas causados da pandemia, né? Imagina se o produtor não tivesse funcionando 24 horas por dia, como que ia faltar comida nos supermercados, o problema ia ser completamente maior, né? E nós teríamos uma cadeia de problemas, ia ser um dominó, que ia derrubando tudo e que começa na primeira cadeia, que é o produtor rural. Então, mantendo o produtor rural seguro, produzindo, a gente vai conseguir vencer essa pandemia. Colocando em prática diariamente as instruções, o trabalho no sítio do seu Alessandro segue normalmente, sem nenhuma notificação até o momento. Neste momento é de extrema importância seguir todas as orientações para que não aconteça a propagação da doença. E por hoje é isso, Fabiano e Adriano. Eu volto com vocês aí no estúdio em Vitória. Uma boa noite a todos. Até amanhã. Obrigada, Nariane. Bom, uma pessoa morreu e outras 25 testaram positivo para a Covid-19 em Cachoeiro de Itapemirim nas últimas 24 horas. Quem tem mais detalhes para a gente é o Samuel de Fraga, direto da nossa redação. Boa noite para você, Samuel. Boa noite, Fabiano. Boa noite, Adriana, e a todos. Olha, é isso mesmo, hein, gente? E com esses novos números, o município chega ao total de 130 casos, conforme publicado no painel Covid-19 do governo do estado nesta quarta-feira. O número de curados é de 44 pessoas. Dos 130 confirmados, 72 pessoas são mulheres e 58 homens. A maior parte dos infectados, número de 96, está entre a faixa etária de 20 a 69 anos. Porém, também há casos em gente entre 0 e 4 anos, 2 casos entre 10 e 19 anos, 3 casos entre 70 e 79 anos e mais 3 casos entre 80 e 89 anos. Agora, o quarto óbito foi no bairro Zumbi. A vítima seria uma mulher com mais de 90 anos de idade e apresentava quadro de diabetes e obesidades. Agora, a cidade de Marataízes, gente, teve mais 16 casos nas últimas 24 horas, somando 133. Os casos curados são 41 e o número de mortes se manteve em 7. Já em Presidente Kennedy, a quantidade de casos confirmados caiu de 106 para 92. Uma boa notícia, não é? São 10 curados e 2 mortes. Agora, mais 3 cidades foram classificadas como de alto risco. Entre elas, 2 aqui no sul do estado, que é Marataízes e Alfredo Chaves, que voltou para essa classificação. Bem, e agora Cachoeiro já conta com o Disque Aglomeração. A gente já mostrou aqui no link Espírito Santo. O número é 153 para denunciar a concentração de pessoas em áreas públicas e estabelecimentos e locais privados e públicos, né, durante a pandemia do novo coronavírus. Além do 153, o Disque Aglomeração agora também pode ser acionado pela internet. Foi disponibilizado um formulário no portal do cidadão que pode ser preenchido de forma anônima ou com identificação, se a pessoa quiser. O endereço do portal é cachoeiro.es.gov.br/ouvidoria geral.
Bom, e aqui em Cachoeiro, quem tem dificuldades para dar entrada no auxílio emergencial de R$ 600 oferecidos pelo governo, agora tem um ponto de apoio que foi montado na Escola Zilma Coelho Pinto, a antiga campanha que fica no bairro Ferroviários. O seu Márcio mora na região de Safra. Ele já tentou dar entrada no auxílio emergencial de R$ 600 2 vezes e não conseguiu. Acontece que toda vez que eu ligo, entendeu? Aí aparece e nem análise não aparece, tá? O código, vai vir um código, nunca vem, entendeu? Eu já dei entrada umas 2 vezes e não consigo. A determinação de colocar um ponto de apoio para ajudar as pessoas que precisam do auxílio emergencial se deu após a verificação de que muitos estão indo até as agências da Caixa Econômica sem realizar o cadastro no aplicativo, gerando grandes aglomerações. O ponto de apoio foi montado também para atender as pessoas em vulnerabilidade social nessa época de pandemia do novo coronavírus e principalmente aquelas pessoas que não conseguem ter acesso ao aplicativo da Caixa Econômica ou que não têm acesso à internet. Mais de 400 atendimentos são realizados aqui todos os dias. Quando a gente começou a observar aquelas filas imensas, né, nas calçadas para atendimento na Caixa, a gente então chamou o gerente dos bancos e a gente queria entender. Então a gente descobriu que a maioria das pessoas que estavam naquelas filas durante o dia, elas estavam simplesmente querendo informação ou tentando fazer o cadastro, que o cadastro, cada um tem que fazer o seu. Então, dali a gente achou importante chamar essa demanda para cá. Para ajudar no atendimento, a Caixa Econômica realizou um treinamento com 30 servidores municipais. E a Caixa, então, colocou um coordenador aqui, que é uma pessoa servidor da Caixa Econômica, para estar coordenando esse serviço. E desde então, da quinta-feira até ontem, a gente atendeu uma média de 300 e poucas pessoas. Sendo que ontem pela manhã o sistema da Caixa Econômica ficou inoperante por algumas horas. Mesmo assim, a gente fechou o dia com 74 atendimentos. Bom para Euzi, que veio procurar o ponto de apoio depois de tentar dar entrada no auxílio e não conseguir. Eu não conseguia, eu fiquei sabendo que aqui a gente tirava dúvida, né? Ia saber direitinho se conseguia ou não. Aí eu vim aqui para ver se consigo. Tem muita gente que não consegue, entendeu? Então aqui, de repente, você consegue. Não tem, ou se tem, ou se não tem, a pessoa vai saber. O local também é um ponto para que as pessoas possam se inscrever no cadastro único para análise e aprovação do governo federal. A regra do CAD único em si, qualquer pessoa pode fazer o CAD único. Agora, os benefícios, né, que a pessoa tem direito, aí depende do critério de cada benefício, porque aí vem o Bolsa Família, vem o benefício de prestação continuada, né? Aí hoje vem o auxílio emergencial, que já é qualquer pessoa que está, devido à pandemia, perdeu o emprego ou deixou de fazer um trabalho de diarista ou qualquer que seja, que está, né? Mas é importante também a gente frisar, Samuel, que isso a gente auxilia no cadastro, mas a análise é feita pelo governo federal. Então, o município não tem responsabilidade nenhuma em relação à pessoa receber ou não o auxílio. A secretária explica que para o cadastro no auxílio emergencial, o cidadão só precisa levar os documentos pessoais, mas para o cadastro único é preciso ficar atento às normas. Agora, quando tem que fazer o CAD único, tem que trazer comprovante de residência, tem que trazer os documentos pessoais dela e de todos os moradores daquela casa. Porque o CAD único, ele é único para a família, mas ele tem que entrar todos os moradores da residência. Então precisa da documentação original de todos. Adriana, Fabiano, por hoje é só. Amanhã eu volto com mais notícias aqui da região sul do estado. Uma boa noite para vocês e a gente se encontra. Até lá. Boa noite, Samuel. Até amanhã. E o Link Espírito Santo desta quinta-feira vai ficando por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Inove-se. E logo depois, às 8h30 da noite, a gente se vê novamente no programa Em Destaque. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. Você já sabe que para ficar muito bem informado, a qualquer hora é só acessar o cinoticias.com.br. Uma ótima noite para você e até amanhã. Boa noite. Record News. Informação para você crescer.